Olá, meus queridos, pastor Eidmar aqui, e hoje é o nosso 8º dia da nossa jornada de 21 dias. Quero refletir devocionalmente com você, encorajar o seu dia, abençoar a sua vida hoje à medida que caminhamos a nossa jornada. Nós temos, nos últimos dias, refletido sobre discernimento e a importância de aproximarmos-nos de Deus em busca de discernimento, sensibilidade para discernir. E decisões, em algumas instâncias, muito cirúrgicas. E nós todos temos algumas dessas. Ora, hoje eu quero refletir com você nessas mesmas linhas de discernimento a partir dessa frase. As vozes do mundo nos deixarão cansados. Sim, as vozes do mundo nos deixarão cansados, exaustos. São muitas as vozes que falam na nossa consciência. Existem as vozes da sociedade, dos sistemas ideológicos que governam esse mundo e que tentam reformatar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Eu e você, nós fomos criados com princípios e valores. Existe o que é chamado de DNA em nós. E esse DNA, inclusive das nossas emoções, da nossa moral, da nossa ética, existe esse grupo de princípios e valores que são intrínsecos, que fazem parte da nossa existência. Mas as vozes, elas vêm da sociedade, elas vêm do mundo, elas vêm do maligno que não descansa em momento algum e todo o tempo todo, ele está tentando puxar o tapete da nossa vida. E a voz da nossa consciência, que eu disse que nós nascemos com a consciência, a voz da nossa consciência. Nós sabemos exatamente aquilo que está certo, aquilo que é errado, nós sabemos. Nós só precisamos, a cada dia, sermos e termos um banho de honestidade diante de Deus e para conosco mesmo, e não deixarmos ou não permitirmos sermos persuadidos pelo engano desse mundo e do maligno. Ora, Deus também fala à nossa mente. Nós precisamos ter a nossa consciência pronta, limpa, a nossa consciência bem sensível para ouvirmos a voz de Deus, que quer falar conosco todos os dias e quer guiar os nossos passos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, Salomão escreveu assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, cuidado, meu filho. Nada acrescente a eles. Não há limites para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Ele não está falando de não ler livros, ele não está falando de não refletir, ele não está falando de não estudar. Ele está falando de o excesso, a busca por controlar todas as coisas. E todas as pessoas que buscam por ter o controle de tudo em suas vidas, eles geralmente correm atrás por informação para poder ter o controle. Queridos, eu e você sabemos que nós não temos o controle de tudo na nossa vida. Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer, mas tem coisas que nós não temos o controle. Tem coisas que são simplesmente o orgulho humano de querer ser ou funcionar quase que como Deus. Nós não somos pequenos deuses. Deus não nos criou como pequenos deuses. Deus nos criou como seres mortais e nos criou para o louvor da sua glória. Nós temos que tomar um cuidado para não nos tornarmos vítimas dos nossos pensamentos. Nós temos que tomar o cuidado para não nos tornarmos vítimas das vozes que falam à nossa mente diariamente, o tempo todo. E nós precisamos buscar diariamente ter essa sensibilidade em Deus para discernirmos aquilo que Deus está falando e discernirmos quais são essas vozes que estão tentando nos desvirtuar. Se você parar e pensar, você vai perceber claramente que tem algumas vozes que falam à sua mente, que tentam desvirtuá-lo do propósito de Deus e do propósito mais limpo, mais claro de uma vida honesta, ética, de caráter. Sim,
Pare e pense para você ver. Ora, o grande apóstolo Paulo também, ao escrever sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 14, ele nos encoraja e nos mostra que nós não podemos ser como crianças mesmo. Como? Atirados de um lado para o outro pelas ondas e carregados por todos os ventos de doutrinas, astúcias humanas, astúcia ou esquemas enganosos. Quando nós estamos desintonizados, quando nós estamos distantes de Deus, nós somos levados pelas astúcias humanas. E é exatamente isso, astúcias humanas. O próprio Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele falou, olha, eu quero que vocês renovem a mente de vocês. Olha, não se associem, não se alinhem com os princípios e valores que governam este mundo. Vocês precisam ter os valores de Deus, os valores do DNA para o qual Deus os criou. Ora, ao invés de nos tornarmos como crianças, né, sendo lançadas de um lado para o outro, a palavra de Deus nos dá, nos garante, nos oferece claramente uma corda firme para estarmos seguros quando a tempestade bater. Quando essa multidão, essa gama de vozes virem, nós precisamos saber que nós temos uma corda forte, nós temos um porto seguro, né? Como nós temos uma âncora a qual nós podemos nos segurar e segurar a nossa alma para não cairmos, para não errarmos, porque as muitas vozes vão, irão e continuarão falando, tentando tirar-nos do propósito. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte, se nos tornarmos vítimas, nós podemos nos perder no mar das vozes dessa vida. O nosso trabalho não é saber tudo que está acontecendo no mundo e termos o controle. O nosso trabalho não é resolver todos os problemas do mundo. O nosso trabalho não é ter uma resposta certa o tempo todo o tempo para cada pergunta. Mas o nosso trabalho é corrermos para Deus, buscarmos a Deus, para termos sensibilidade, para termos discernimento aguçado, cirúrgico. Eu oro com você agora. Senhor, eu oro com meu irmão agora e com a minha irmã, Senhor, e eu invoco que o Senhor nos ajude a discernir as vozes que falam na nossa consciência. Livra-nos, ó Deus, das vozes enganosas, das vozes da maldade, das vozes que nós mesmos criamos e que nos enganam, tentam nos enganar e nos tornar presas fáceis do adversário. Mas que seja o Senhor aquele que seja o árbitro na nossa vida, o Senhor seja aquele que guia os nossos passos, o nosso barco para chegarmos em um porto bem seguro. Nós oramos, eu oro com os meus irmãos aqui agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe, pastor Edmar aqui, até a próxima.